Lucas 22, do 14 em diante. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão e tendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Ora, este é um momento muito conhecido de nós cristãos, o momento da última ceia. Tem um quadro muito famoso, quadro da Santa Ceia. Quem já viu esse quadro? Meu filho, quando vê o menorzinho, quando ele vê um quadro como esse, ele pergunta: Jesus era assim? Não, aquele quadro não é a cara de Jesus, nem dos apóstolos. Mas ele tenta mostrar ali um pouco como de fato foi esta ceia. E o que estava acontecendo aqui? Jesus havia dado uma ordem de que os apóstolos deveriam ir até um local, e ele tudo estaria preparado para esta ceia. A ceia é uma refeição. Eles se sentavam, uma mesa abaixo, se sentavam ali, provavelmente ao chão mesmo, ao redor daquela mesa, e ali haveria uma ceia. E ele diz aqui que esta ceia era a Páscoa. Era a terceira Páscoa que Jesus estava ceando com seus discípulos. Ele estava vivendo o seu ministério há cerca de 3 anos, não é? E ali ele estava na terceira e última Páscoa. Ele fala a respeito do vinho, ele fala a respeito do pão. E é interessante porque ele diz aqui, ele fala sobre o pão, o pão, como, né, diz aqui, olha, versículo 19: este é meu corpo que é dado por vocês. Ele usa aqui uma simbologia, uma analogia, ele compara aquele pão ao corpo. E quando ele fala aqui do suco de uva, aqui, olha, no versículo 20, ele diz assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele compara aquele cálice, exatamente o que nós fazemos hoje na igreja cristã, não é? Ele compara aquele suco de uva, aquele vinho, melhor falando, ao seu próprio sangue. Interessante isso. E onde isto começou? Porque Jesus estava ali com seus apóstolos, à beira da morte, na última ceia, no momento já de agonia, no momento já difícil com certeza para o Senhor, sabendo que ele passaria por tamanha violência daqui a pouco, né? Logo na sequência disso. Quando isso começou? Isso começou há cerca de 1400, 1500 anos antes. Essa ceia, a ceia da Páscoa, não foi propriamente instituída por Cristo enquanto esteve aqui conosco. Esta é uma palavra que foi dada, abra comigo lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, do versículo 1 em diante. A ceia foi dada, a Páscoa, melhor falando, foi uma instrução do Senhor, em plena noite em que o povo de Israel, depois de um longo tempo de escravidão no Egito, ele estava a ponto de ser arrancado pelo Senhor dali, tirado daquela escravidão. Vocês sabem, a maioria aqui sabe a história. José foi para o Egito como escravo, lá ele se tornou governador, depois ele trouxe a sua família, em torno de 70 pessoas ao Egito, e ali, né, toda a sua família cresceu e se multiplicaram muito, diz a palavra do Senhor, e se tornaram uma grande multidão, a ponto que Faraó, ele tinha um certo receio, ele tinha um certo medo, porque
aquela multidão se tornou uma multidão numerosa, poderosa. Poderia haver ali um conflito, poderiam querer sair, contender. Enfim, eles estavam ali como escravos. Chegaram como convidados de honra, mas ao longo do tempo, aquele faraó morreu e depois esse povo, que era um povo parente do governador, se tornou escravo. E eles moíam, faziam tijolos com os pés, com palha. A Bíblia diz que eles comiam cebola, comiam pepino, talvez algo como um picles. E era um povo muito maltratado. Eram escravos. Passavam por violência, passavam por opressão, tinham condição de vida miserável naquele tempo. Mas o Senhor constituiu um libertador, Moisés. E Moisés foi instrumento de Deus para ser levantado e dizer a Faraó que soltasse o povo, para que o povo fosse celebrar ao Senhor um culto, um momento de adoração. E aí vieram as 10 pragas. Quantos lembram das 10 pragas aqui? Não é a temática de hoje. Mas aqui estava à beira da última praga, em que o Senhor avisa que naquela noite passaria um anjo da morte sobre toda aquela terra. E na casa as quais não houvesse o sangue do cordeiro, o anjo entraria e ceifaria a vida do primogênito de cada família, exceto na casa daqueles em que estivessem na Páscoa. Esta é a Páscoa. Diz aqui o versículo 1 então: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, porque por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas suas ombreiras e na sua viga superior, nas casas em que o comerem. Hoje nós chamamos isso aqui de caixilho. Caixilho é aquela borda da porta, onde vai encaixar a porta, sabe? Tinha que passar ali o sangue desse cordeiro. Versículo 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto as pessoas como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo.
Assim foi celebrada a primeira Páscoa, assim foi a ordem do Senhor, e assim o povo de Israel fez, se reuniu, cada família, não é uma celebração de congregação, não é uma congregação de tendas, mas em famílias, ceando o cordeiro com ervas. Ervas significa o tempo da amargura, o tempo ruim no Egito, o tempo de escravidão, o tempo também de pecado, em que eu e você, enquanto no mundo, escravos de Satanás, Faraó, comemos de muita coisa ruim, participamos de coisas ruins, e a erva amarga, ela tinha esse fim, uma lembrança daquele tempo, daquela vida que Israel estava deixando, para ir para um novo tempo, para ir para uma nova história. Em outros textos aqui, se nós tivéssemos mais tempo para trabalhar, para complementar, esta ceia também, ela tem o pão sem fermento, fermento que fala também do Egito, fermento que faz crescer, fermento que fala do pecado. Pode ver como é, por exemplo, uma fofoca. A pessoa está ali de boa, chega alguém e fala, está sabendo? Pronto, aquele coração fermentou, entrou uma coisa que a pessoa já ficou, nossa, será? Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto isso. Sabe o que é mesmo? Fermento. E o Senhor está dizendo que na Páscoa, o povo deveria comer pão sem fermento. Na Páscoa também eles deveriam ter 4 cálices de vinho. Vinho fala da alegria, vinho fala do Espírito Santo, vinho fala da presença do Senhor, vinho fala de sair do tempo de amargura, das ervas amargas, e partir para um tempo de festa e celebração. E o cordeiro? Do que está falando aqui, ora, o cordeiro? Que deveria ser o cordeiro perfeito, que deveria ser um cordeiro macho, que deveria ser um cordeiro de 1 ano, que deveria ser um cordeiro com uma idade mínima, que deveria ser um cordeiro comido assado, porque assado fala de fogo, fogo fala de justiça de Deus. Não poderia ser cozido, não poderia ser crua, não deveria ser carne crua, não deveria ser sufocado, mas deveria ser todo passado pelo fogo. O que é este cordeiro? Quem é este cordeiro? Do que se trata deste cordeiro? É sobre isso que nós vamos falar um pouco mais nessa noite. Quem está me acompanhando aqui? Amém? É bastante informação, mas eu preciso falar com você sobre isso, porque assim, depois que houve esta celebração, esta primeira Páscoa, com poder, o Senhor, como prometeu, o anjo passou sobre o Egito, trouxe grande matança ali aos inimigos, e o Senhor conduziu o povo de Israel para fora. Eles foram levados para fora, porque eles passaram pelo Egito e agora eles iam para um novo caminho. Aliás, Páscoa significa passagem. O anjo passou ali, o povo de Israel passou pelo Egito, mas ele passou, ele não deveria ficar ali para sempre. Ele tinha um destino com Deus, ele tinha uma história com Deus. O povo de Israel, assim como eu e você, vivíamos em tempos de trevas. Quem olha para o seu passado sem Cristo e fala assim, eu vivi nas trevas? Quem pode falar isso aqui? Mas nós, em nome de Jesus, nós não ficamos nas trevas. Através do Cordeiro do Senhor, do Cordeiro de Deus, nós passamos para o reino do seu amor, para o reino de luz. Amém? E assim foi, queridos. E assim foi, Deus levou o povo de Israel. E o povo de Israel, você deve conhecer a história, ou talvez está aprendendo ainda, está tudo bem. O povo de Israel foi levado pelo deserto. O povo de Israel passou o Mar Vermelho. O povo de Israel, com o poder de Deus, entrou no território que era o território de Deus para aquele povo, e ali venceu os inimigos, e se tornou ali um povo, uma nação constituída, Israel de fato.
Mas, como nós falamos, esta festa é uma festa anual. E esta festa foi perpetuada, esta festa, durante todo o tempo, ela foi uma festa em que o povo celebrou. Essa é uma festa em que todos deveriam se lembrar de onde tinham saído, e do amor de Deus e da graça de Deus que os tirou daquela situação de escravos. Porém, o Antigo Testamento, ele é como uma sombra. Uma sombra, se você está perto da luz, você sabe como funciona. Você tem a sua sombra, conforme a posição da luz, a sua sombra aparece. E ela não mostra você exatamente, mas ela mostra mais ou menos, ela mostra a tua silhueta, ela mostra o teu perfil. Ela dá uma ideia. Não é verdade? Pela sombra, assim, mais ou menos, você olha e fala assim, é parecido comigo. Não é bem igualzinho, mas é parecido. E tudo isso que houve aqui no Antigo Testamento apontava para algo superior, dentro do plano de Deus. Do que apontava? Qual era essa sombra que o Senhor estava mostrando nessa passagem? O que de fato Ele queria nos apresentar? Abra comigo em João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. A Bíblia fala que o Senhor havia levantado um profeta poderoso, um homem que vinha preparar o caminho, um homem que se vestia com peles de camelo, comia gafanhotos e vivia pelos desertos. Um homem que talvez, provavelmente, eu e você, se olhássemos ele para hoje, a gente ia achar ele bem maluquinho. Mas ele era um homem com entendimento espiritual sobrenatural. E este homem era um homem que pregava arrependimento, que chamava as multidões para se arrependerem, enquanto os falsos profetas alisavam, bajulavam, enganavam o povo. Ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. E esse era o seu ministério, um ministério voltado para o arrependimento, um ministério para apontar o Salvador. Porque se no Antigo Testamento Deus levantou e usou Moisés como Salvador, para tirar o povo do Egito natural, uma nação que fez outro povo escravo, isso foi maravilhoso, isso foi lindo. No tempo devido, o Senhor enviou seu Filho para nos tirar, não de um povo, de uma nação em que somos escravos, mas para nos tirar de uma escravidão espiritual, para nos tirar do engano, do engodo, de uma mentira espiritual. E certa vez ele estava aqui, servindo o Senhor, batizando, profetizando, sendo voz de Deus no deserto. E no versículo 29 de João 1, ele viu Jesus chegando. E ele disse uma palavra muito reveladora sobre Jesus. Ele diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Não era um profeta que estava vindo, não era uma energia, não era uma filosofia, não era um governo dessa terra, não era alguém rico, não era alguém eloquente, não era alguém com a beleza extrema, era o Cordeiro de Deus. E ele diz: este Cordeiro, ele não só tira, como foi lá no tempo de Moisés, da escravidão da terra, ele tira da escravidão espiritual.
ele teve essa revelação, ele teve esse entendimento, ele teve esse chamado, esta palavra de abrir o caminho para que Jesus fosse apresentado aqui como Filho de Deus. E de fato sabemos que ele é Filho de Deus. Ele foi batizado por João, ele se submeteu ali a João. João disse: Senhor, mas como é que eu vou te batizar? Imagina, querido, um homem, imagine você, um ser humano, batizando o próprio Senhor. Que coisa mais... é difícil até expressar o que é isso. Mas Jesus disse: convém que seja assim. E assim Jesus seguiu o seu ministério. Daquele momento em que ele começou a manifestar seu ministério, ele foi usado pelo Pai poderosamente durante cerca de 3 anos e meio. Quando ele chega naquela noite em que nós lemos lá primeiro, a noite da ceia. Ali na ceia tinha, quem lembra? Pão. Ali na ceia tinha vinho. E onde é que estava o Cordeiro de Deus? Jesus é o Cordeiro de Deus. Se antes os homens precisavam se sentar, sacrificar um cordeiro, a Bíblia fala isso, que aquele tempo, o pecado do homem, o que fazia a ponte entre o homem e Deus, o que acalmava a ira de Deus, era o sacrifício de um cordeiro. Pelo sacrifício de um cordeiro, o homem, o ser humano, era perdoado dos seus pecados. Agora o próprio Cordeiro de Deus estava à mesa, participando da sua ceia, se apresentando, se revelando aos seus discípulos, se revelando aos seus apóstolos. Abra também em Mateus capítulo 27. Porque aquela ceia foi um momento de uma revelação, de uma grandeza impressionante, em que ele se revela mais uma vez ali aos discípulos. Mateus 27, versículo 45. Mas como você sabe também, logo em seguida, Jesus foi preso. Depois da ceia, depois de um tempo de oração, num jardim chamado Getsêmani, ele foi preso. E ele foi julgado injustamente, porque nele não havia nenhuma condenação, nenhuma fagulha para ser falado, nenhuma vírgula, nenhuma mentira, nenhuma heresia, nada de pecado foi achado nele. Mas se no Antigo Testamento o cordeiro precisava ser sacrificado, na revelação completa de Deus o cordeiro também precisava ser sacrificado. Um justo precisaria morrer por toda a humanidade. E a Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz também: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não houve, não há e não haverá neste mundo aqui ainda, neste tempo, ninguém além do nosso Cristo, do nosso Salvador, com condição, com autoridade, com santidade, verdade, pureza, exemplo, testemunho, para morrer pela humanidade, a não ser Cristo. O cordeiro precisaria morrer. E aqui no versículo 45 de Mateus 27, Jesus já estando crucificado, depois de passar por enorme aflição,
passar por 39 açoites, chicotadas cortantes com pontas repletas de pedaços de ossos, que provavelmente desfacelaram as costas do Senhor. Depois de ter sido escarnecido, xingado, humilhado, a Bíblia diz que cuspiram nele, que batiam na face do Senhor. Hoje, para um homem é algo ofensivo bater na face, não é verdade, homens? E aquele que não mereceu um tapa sequer, uma desonra sequer, foi socado, foi machucado, teve que carregar uma cruz pesada, a própria cruz da morte, foi perfurado com pregos profundos. Alguns falam que foi no pulso, porque na mão seria impossível, rasgaria. Outros dizem que foi na mão. Pregos enormes cruzaram suas mãos, pregos enormes aqui mais ou menos na altura do tornozelo. E ele foi crucificado em tamanha desonra, depois de vir e viver uma vida para a glória de Deus, salvando, abençoando, curando, amando todos nós. Não só aqueles que estavam ali, mas todos nós, todas as gerações que viriam. E no versículo 45 diz assim: a partir do meio-dia houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz. Depois de ser surrado, depois de ser humilhado, depois de estar despido ali na cruz, depois de colocar em vinagre ardente na sua boca, toda ensanguentada, toda machucada, você imagina o que é uma bucha cheia de vinagre numa boca toda arrebentada de soco e chute, num corpo todo talhado, todo machucado. Ele clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli. Vou tentar ler aqui, queridos. Lema sabactani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Algumas traduções dizem: por que me abandonaste, Pai? Meu Deus. Filho obediente, filho santo, filho puro, filho que fez tudo que o Pai mandou. E neste momento o pai precisou virar a face para o filho. Alguns que estavam ali ouvindo isso dizendo: ele chama por Elias. E logo um deles correu buscar uma esponja. Aqui está a esponja. E tendo embebido em vinagre, colocaram na ponta do caniço, deu-lhes de beber. Os outros diziam, porém: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Muitos não tinham a revelação que ele estava falando com Deus, não era com Elias. E Jesus, clamando em alta voz outra vez, entregou o seu espírito. Aqui Jesus morreu por nós. Aqui o Jesus morreu pelas nossas mentiras. Aqui Jesus morreu pelas nossas depravações. Aqui Jesus morreu pelo nosso egoísmo, homicídios. Aqui Jesus morreu por tantas e tantas coisas que eu não consigo nem descrever aqui, que talvez nós já praticamos, nós já vivemos, nós já fomos. E não apenas nós, mas a humanidade inteira. Você imagine quanta coisa. A cruz não era um lugar de honra, querido. A cruz era um lugar de desonra. A cruz é o local em que as piores pessoas da sociedade morriam ali. A cruz não era até então um símbolo de heroísmo. Era um símbolo de humilhação.
Tanto é que ao lado de Jesus haviam 2 bandidos. Não haviam 2 reis. Não haviam 2 homens ou mulheres maravilhosos, santos de Deus. Não, haviam pessoas criminosas do seu lado. Porque Jesus estava tido ali como um criminoso, como uma escória da sociedade. E eu pergunto para você, perguntando para mim mesmo, que amor é esse que leva o filho amado a deixar de perto a presença do Pai e tudo aquilo que ele tinha com o Pai, para vir e viver e morrer por nós? É uma obra muito grande, é um preço muito alto. E isso não é justo. Porque quem merecia estar lá era o Weber. Eu merecia estar lá. Você merecia estar lá. A humanidade merecia estar lá. Porque ele não pecou. A Bíblia diz: eis que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não eram os pecados de Jesus que o levaram à cruz, eram os meus pecados, os seus pecados. Escute, não foram os romanos que o mataram. Os romanos foram apenas instrumento para aquilo. Não foram os religiosos judaicos que o mataram, embora eles gritaram: crucificam, crucificam. Não fica com raiva deles, não. Porque se eu e você estivéssemos lá naquele tempo, provavelmente nós estaríamos juntos naquela multidão, gritando: crucificam. Porque este é o homem sem Deus, esta é a mulher sem Deus, estes somos nós com a mentalidade do Egito, estes somos nós com a mentalidade no pecado, com a mentalidade do mundo, em que nós condenamos as coisas de Deus e mergulhamos nas coisas dessa terra. Quem é que perseguia crente antes de vir para a igreja? Quem falava mal do evangelho? Quem tinha raiva de crente? Manifesta, toma, levanta aí, vai, se humilha, não, assim não, levanta aí, dá uma olhada, olha aí, ó, tamo junto, viu, seu Júnior? Eu também, te entendo. Gente, se a gente fechasse aqui a Bíblia e a história da Páscoa terminasse aqui, ela já seria uma história linda demais. Um santo, um justo Filho de Deus, que sem merecer, veio dar vida por nós pecadores. É ou não é uma história linda? Você está na dúvida? É ou não é uma história linda? É. Mas tem mais. Porque a Páscoa, ela ainda tem um capítulo à parte. Ela ainda tem algo mais. Porque um homem bom, não digo um homem santo como Jesus, porque nunca houve alguém como Jesus, mas um bom homem, uma boa mulher, a própria Bíblia diz isso em Romanos, poderia se sacrificar por alguns, né? Alguém aqui muito santo, muito regenerado, muito 10 mesmo, poderia, sei lá, por um grupo de gente bacana, por um grupo de gente boa, falar: não, eu me sacrifico, eu morro por esse pessoal aqui, eu morro pelos meus filhos, eu morro pela minha esposa, eu morro pelos meus amigos, já seria joia. Não acabaria com os pecados, porque nós temos pecados, mas seria uma história bacana também. Qual que é a grande diferença, queridos? Por que Páscoa para nós não é uma data de luto, não é uma data de choro, não é uma data de vergonha? Pelo contrário, porque é a principal data cristã e deve encher o nosso coração de esperança viva e verdadeira. Mateus 28, versículos 5 e 6. Porque depois que ele entregou a vida, descer ele da cruz, ele foi levado para uma tumba, para um sepulcro.
uma rocha talhada, colocado ali com panos, fechada aquela rocha, como era costume naquele tempo. E a Bíblia diz que no domingo, algumas mulheres foram lá, sempre as mulheres aos pés do Senhor, né? Vocês são bênção, viu, irmãs? E diz o versículo 5 que quando elas chegaram lá, diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, dirigindo-se onde? Na frente da tumba, na frente do sepulcro, na frente daquela rocha, porque a rocha estava removida, e elas se assustaram, elas temeram terem roubado o corpo de Jesus, elas temeram que alguém fizesse mal com aquele corpo, que alguém destroçasse, alguém linchasse, sei lá, botasse fogo. Elas temeram pelo corpo de Jesus, porque elas foram ali untar ele, azeitar ele. Isso era comum naquele tempo, se passava perfume no morto. Só que aqui diz assim: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, porém ele não está mais aqui, ressuscitou, como tinha dito antes. Amados, hoje nós comemoramos, quando nós falamos do Cordeiro Santo de Deus, quando nós falamos do sangue de Jesus, quando nós falamos da cruz, nós não estamos falando de um animal literal, de um cordeiro. Hoje, não vai trazer cordeiro aqui para a gente sacrificar, aqui a gente não faz mais isso, porque o Cordeiro Santo de Deus já foi crucificado, já foi sacrificado. Escute, hoje o pão é o corpo, e nós vamos cear daqui a pouco participando do corpo de Cristo. O cálice hoje é o sangue que foi derramado. Pensa no sangue poderoso, pensa no sangue maravilhoso, já foi derramado, mas o seu poder continua a chegar até nós. Por quê? Porque Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Se ele estivesse morto, diz a palavra do Senhor, vã seria a nossa fé. O que valeria? Fez tudo, e daí? Morreu, acabou. Jesus está vivo. E a palavra do Senhor nos diz aqui na sequência, que ele apareceu para muitas pessoas, para mais de 500 pessoas, esteve com elas, ministrou, ensinou, até que foi levado aos céus. E a Bíblia diz que hoje ele está à direita de Deus, e no devido tempo Jesus voltará a buscar sua igreja, voltará a buscar seu povo, voltará a buscar aqueles que estiverem preparados, voltará a buscar aqueles que tiverem do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele viveu para Deus, ele morreu para o Senhor, mas ele também ressuscitou para a glória do Pai. Nós temos um Cristo vivo. Pare para pensar, quantas pessoas têm um, entre aspas, Salvador que está morto, se ajoelham, oram, pedem para quem continua morto. Morto não pode fazer nada, morto não pode nos ajudar em nada. A Bíblia diz que quem morre não volta, não tem mais ligação com esta terra aqui. Não há outro intercessor a não ser o Senhor, que nos dá acesso direto ao Pai. E em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 8. Eu vou terminar com esta passagem. Romanos 5, 8 a 12. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Não tenha dúvida do amor de Deus por você. Às vezes dá um sentimento que a gente não é tão amado assim, né? Dá ou não dá? Não tem esse sentimento, não carregue isso. Às vezes parece que Deus ama mais outros, não parece também? Não é verdade.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus não nos amou, Jesus não morreu por mim e por você, no tempo em que a gente está aqui guardando a santidade. Não quer dizer que a gente não dá os deslizezinhos, não dá umas falhadas, mas a diferença é que hoje a gente já não vive no pecado, a gente já não está sob algemas do pecado, sob algemas da morte eterna. Esse é o amor do Pai, que mandou Cristo, o Cordeiro que precisava ser morto, o Cordeiro que precisava ser sacrificado, o preço que precisava ser pago. Não quando a gente era bonzinho. Mas o pessoal fala, né? Oh, você ficou bonzinho depois que você converteu, hein? Não te fala isso aí não, Leandro? Oh, você está mais de boa depois, né? Você está diferente. Quem já ouviu isso daí? Não, antes você não perdoava não, antes não era assim não. Antes você dava uns golpes por aí. Antes você puxava umas armas. Antes aparecia qualquer mulher aí, você passava o rodo. É verdade. Quando a gente era pecador, a gente fazia tudo isso. Mas foi nesse tempo que o Senhor nos amou e que Cristo veio para nos mudar, nos salvar. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por isso que nós oramos pelo sangue de Jesus. Escute, não é um sangue literal. Não é que você está aqui e o sangue do corpo de Cristo vai escorrer até você e você vai sair daqui tudo ensanguentado, literalmente. Mas é a obra redentora, regeneradora, transformadora, que não é visível. Às vezes o Senhor até manda uns milagres visíveis, né? A pessoa converte. Pode ver, quem converte fica mais bonito. Pode ver. Era rabugento antes, fica mais alegre. Não ligava para nada, começa a se ajeitar. Pode ver. Mas o grande poder do sangue é o poder interior, o que ele faz em nós. Versículo 10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Escute, amado, nós não temos apenas uma vida melhor e diferente aqui nessa terra, e nós sabemos que nós temos. Nós temos aqui, por exemplo, a paz de Deus conosco, que é uma paz que o mundo não conhece. Mas nós temos, através da regeneração, da transformação, nós somos salvos para a vida eterna. Ainda que eu e você aqui na terra, um dia nós vamos. Um dia nós vamos. 2 mães dessa igreja já foram. 2 mulheres preciosas dessa igreja já partiram. Um dia seremos outros, não sabemos quando. Não temos nem ideia de quando isso será. Mas seja quando for, como for, em Cristo, nós temos a certeza da salvação. Eu não tenho certeza da salvação porque eu sou bonzinho. Eu não tenho certeza da salvação porque eu faço alguma coisa. Eu não tenho certeza da salvação porque eu e você somos o cara, é a cara, é não sei o que, dei não sei quanto de oferta. Não. Nós temos certeza da salvação porque o preço já foi pago por Cristo Jesus. E não apenas isso, diz o versículo 11: mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Lembra de Isaías 59, 1 e 2? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E hoje nós temos
um Salvador, que nos tira do pecado, que nos liberta das trevas, porque Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou por nós. Quero te convidar a ficar de pé. Quero pedir aos irmãos para chamarem aqui o louvor. E quero convidar você, comigo, aqui em fé, junto com a igreja, olharmos para o sacrifício do nosso Senhor. E como eu disse aqui, não com sentimento de luto, ou de coitadinho, porque a Bíblia diz que Ele mesmo se entregou. Ele só estava naquela situação porque Ele permitiu, porque Ele era o próprio Deus. Se Ele quisesse, irmãos, imediatamente Ele explodia toda a humanidade, todas as galáxias, e Ele seria livre daquilo dali. Mas foi exatamente para isso que Ele veio, com a missão de nos regenerar. E eu quero chamar você hoje, antes de partirmos para a ceia, para um momento de conserto com Deus, um momento de reflexão, de pensamento e de arrependimento, porque esta obra tão grandiosa que é a obra da cruz, a obra da Páscoa, a obra do Cordeiro Santo de Deus, é uma obra que não pode ser desprezada. Ela precisa ser aceita.